E aí, pessoal, nós estamos aqui em mais um capítulo do nosso Faith Podcast. Aqui é o pastor Vinícius, da igreja LBC Campo Grande, e hoje recebendo um grande convidado, o pastor Francisco Almeida, e pastor da Igreja Batista da Vitória. E eu tenho certeza, vem comigo, vê se não se esquece, mais um capítulo do Faith Podcast. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. E meu pastor, como o senhor está? Tudo bem? Ei, Vinícius, tudo bem, pastor? É um prazer. Pastor Almeida, da Igreja Batista da Vitória, uma grata satisfação estar aqui com vocês. Eu espero que a gente, nesses momentos que passemos juntos aqui, tenhamos uma interação plena, e é uma honra muito grande estar aqui. Eu estou bem, graças a Deus, e obrigado pelo convite. Amém, meu pastor, muito bom estar recebendo o senhor aqui. Estou muito feliz, muito honrado. Como pastor, como homem de Deus, é muito bom até mesmo falar sobre um tema, um assunto que é muito relevante para os nossos tempos, que é sobre escatologia, né? O livro, hoje a gente vai estar apresentando um pouco também do livro do pastor Francisco, né? Esse livro aqui top demais, Apocalipse, entenda o propósito da revelação. Poxa, muito bom. Mas pastor, antes de a gente começar falando um pouco sobre a questão do livro, quero conhecer mais um pouco do senhor, como que o senhor conheceu Jesus? Bom, eu tenho 35 anos de convertido, né? Eu conheci a Cristo nos idos de 87, aqui no Rio mesmo. Eu tive um contato com a palavra e não por ironia, né? Porque isso não é ironia, é uma coisa maravilhosa para mim. O meu primeiro contato com a palavra, esse contato se deu por meio do texto apocalíptico, por incrível que pareça, né? Foi lendo por conta de um texto, de uma Bíblia que chegou às minhas mãos, lendo esta carta apocalíptica que eu tive primeiro contato com a palavra. Mas eu me converti lá nesse período, em março de 85, tinha aí entre 18 e 19 anos de idade. Na oportunidade eu fazia engenharia civil, né? E naturalmente parei depois para fazer teologia, mas foi esse momento meu de contato. Eu estava aqui no Rio de Janeiro, a serviço, trabalhando pela Marinha, e conheci a palavra, conheci o Evangelho e aceitei a Jesus naquela oportunidade. Então tem 35 anos aí que eu estou andando nesta seara, andando nesta vereda. Muito bom. E como que foi assim descobrir o chamado pastoral? O chamado pastoral foi uma coisa assim interessante, né? Isso foi num instante, como eu disse, eu estava fazendo engenharia, já estava há um ano fazendo, mas estava naqueles questionamentos, porque eu tinha acabado de me converter, vivendo aqueles primeiros momentos, lidando com juventude na igreja que eu congregava, né? Uma igreja batista ali no bairro São Jorge, aqui em Campo Grande mesmo. E nós estávamos tendo aquele contato agradável, lidando com a juventude, aprendendo a lidar, né? Sendo estimulado por lideranças muito boas, por sinal. E aquilo começou a despertar, começou a arder no meu coração. Também comecei a perceber que havia uma facilidade para lidar não com obras, mas com ser humano. Então eu comecei a olhar para este lado do comportamento, da lida com o ser humano, e isso foi me despertando esse interesse, esse desejo, e começou a aquecer, a mexer no meu coração. Num dia de culto eu ouvi o Senhor falando comigo claramente, depois de uma intervenção de um homem de Deus que veio de Angola, um brasileiro que estava em Angola, falando sobre essa necessidade de homens que pudessem se voluntariar para o reino, para fazer essa obra, né? O ID já estava no meu coração. Então a partir dali eu coloquei minha vida diante de Deus e me propus a deixar que Deus fizesse as coisas. Então, ato contínuo, eu deixei engenharia para trás, levei essa proposta para o meu pastor à época, e foi uma coisa que a igreja acolheu bem. Eu fiz vestibular para teologia e fui fazer teologia no ano seguinte, comecei em 1988. Foi assim. Poxa, muito bom. E assim, pastorear tem que amar muito, né? Tem que amar e ter paciência, porque não é fácil. A lida ministerial, ela de fato prova a cada dia o compromisso que você tem, não necessariamente com as circunstâncias, nem com cenários, mas com Deus e com as pessoas. Basicamente isso, né? Uma relação vertical e uma relação horizontal intensa. Eu digo que quem faz a obra e quem é chamado para fazer a obra do reino nunca vive entediado, né? Não tem tédio. A gente nunca vai sofrer e nem morrer de tédio.
Isso é verdade, né? Mais ou menos isso. Poxa, tem relação com Deus, relação com os homens. Exatamente. Se baseando na cruz, né? Sem Relação dúvida alguma, com Deus. você faz exatamente essa proposta do crucifixo, né? É vertical e é horizontal. E horizontal. Sempre assim. Muito bom. E quantos anos pastoreando já? 30 anos. 30 anos? Tenho 30 de ministério na mesma igreja. Muito bom. Na mesma igreja. 30 anos ali, né? Não sei como é que aquele povo aguenta. Meu Deus, Santa Cruz, não é isso? Poxa, muito. Santa Cruz, próximo ao Jardim da Saudade. A gente está ali há 30 anos já. E o povo tem aguentado, né, cara? Eu cheguei ali, a igreja tinha 15 pessoas. Tinha 15 pessoas. E aí a gente iniciou a saga. Tem sido bom, tem sido gratificante. E hoje, como está indo lá? Tá tudo bem? Tá bem, tá bem. A gente está crescendo, cresceu, né? O povo cresceu, também cresceu espiritualmente, que eu acho que isso é muito uma importante, coisa, né? eu acho que talvez seja a espinha dorsal dessa ideia de relacionamento com Deus. Cresceu bem, o povo cresceu. E hoje a gente anda aí pelos cantos, né? A igreja já foi para alguns cantos do mundo, já esteve na Índia, já esteve na África, já esteve na França, agora está no Paraguai e já esteve aqui no Brasil e em outros lugares. Mas ela se expandiu. A gente está procurando cumprir ao longo do tempo a ideia do ID, a ideia de ir, de pregar, de anunciar. Né? Essa tem sido a ideia. Isso é muito bom, gera essa maturidade, né? Infelizmente, muitos lugares, muitas igrejas acabam criando um rodízio muito grande e acaba não aprimorando essa questão de crescimento espiritual. Sim. Mas quando uma igreja entende isso que o senhor está falando aí, que tem que ser espinha dorsal. Você, queira ou não, você acaba ali. criando uma mentalidade, né? Porque não que você implemente a tua visão, mas você implementa a visão da palavra e você tem tempo para solidificar, né? Para criar liderança, para estruturar a visão e para deixá-los mais arraigados, né? Mais presos à palavra, porque esse é o ideal, né? Prendê-los à palavra, firmá-los na verdade. Essa é a proposta. Isso demanda um tempo, né? Muito tempo, né? A questão de crescimento e maturidade. Você vê, 30 anos é a ideia, pelo menos socialmente, de uma pessoa madura, né? De uma pessoa já estabelecida, né? Onde as próprias questões intelectuais dela, né, já estão solidificadas, ela já tem uma estrutura, então ela já tem uma visão mais sóbria da coisa, né? Então, se você aplica isso ao reino e ao convívio, você vai perceber que a pessoa vai ter essa maturidade, essas raízes, né, fincadas. Isso. Essa é a ideia. Poxa, isso é muito bom. Sem dúvida. Isso, a igreja evoluindo, crescendo dessa maneira. A igreja ela trabalha com grupos? Sim. A igreja trabalha com discipulado, a gente faz essa ideia de grupos de discipulados, né? Então a gente discipula. Hoje nós temos, em média, 17 a 18 grupos discipuladores. Né? Essa ideia de propagar, não só de aliciar os que estão dentro, mas alcançar os que estão fora. A igreja trabalha com ações e projetos sociais também, tanto na área de acolhimento de crianças, trabalho com crianças de 7 até 17 anos, e a gente tem inclusive um trabalho integral com crianças ao longo do dia, todos os dias, em horário integral, né, com mais de 100 crianças, sem contar as outras atividades sociais que a gente desenvolve também com a propagação da palavra. A gente faz esse trabalho aqui e a gente faz esse trabalho no Paraguai. Muito bom, muito bom. Acolhendo, tratando, lidando com elas. Tem sido uma coisa gratificante. A gente faz isso há 20 anos. 20 anos, muito bom. E assim, muito feliz de saber que o discipulado tem sido levado a sério, porque esse ID, né, o ID fazer discípulos, muitas pessoas às vezes entendem que o ID é só pegar um microfone na rua e gritar arrependei-vos e somente, mas não tem um acompanhamento. Sim, verdade. Não tem um discipulado. E como que o senhor vê assim, a importância do discipulado hoje nas igrejas, a importância disso? Pastor, na verdade, eu nem vejo hoje, né? Eu olho para Mateus 28 e aquilo era uma ideia para o instante, era para o momento. O Senhor tinha a necessidade de que aquilo fosse imediato, que começasse, de fato começou, né? Historicamente, o que nós chamamos de igreja primitiva, ela teve esse momento de eco, de sair, né? E quando não quiseram sair, foram forçados pelo Senhor a sair, né? A própria destruição de Jerusalém nos idos de 70 empurrou a igreja para fora, né? Ela foi para fora, ela alcançou outros lugares, ela chegou à Ásia Menor e essa proposta, inclusive, da própria carta apocalíptica, ela traduz isso, né? As igrejas que a carta é direcionada são todas elas da Ásia Menor. Então ela teve repercussão ali na Ásia Menor e a proposta ela foi caminhando, mas com o tempo ela foi se perdendo, depois que a igreja se perde ali dos anos 300 para cima, ela vai acabando perdendo sua identidade.
Isso mais tarde sofre uma série de outras mudanças, como, por exemplo, o instante da reforma, a gente sabe disso. E aí o povo acorda para a ideia, de novo, da proposta de anunciar, de levar a palavra, né? Deus precisa ser glorificado na terra, mas os homens precisam de redenção, porque foi para isso que Jesus padeceu e ressuscitou. Poxa, muito bom. E como que veio assim, essa iniciativa de escrever um livro sobre Apocalipse? Como que veio essa iniciativa, pastor? É como ele disse, né? Isso tem a ver com a minha realidade cristã, isso tem uma identidade com aquilo que eu fui, né? E aquilo que eu sou. A minha conversão, ela me trouxe para esse caminho. E diante dessa realidade, existem algumas questões que elas estão ligadas àquilo que a gente vive no dia a dia, né? Existem as questões ligadas ao sensacionalismo, as questões ligadas àquelas realidades daqueles que, obviamente, não pegam a palavra para que ela seja difundida e para dar corpo e criar a mentalidade dos céus na cabeça das pessoas, mas muito mais para se promover, muito mais para criar talvez uma áurea de pânico e de crise e sem o conhecimento necessário, muito menos daqueles que obviamente oferecem o conhecimento e também daqueles que vão receber. Então a questão sempre foi de incômodo mesmo, de ver as coisas e perceber que elas estavam descontextualizadas. E também perceber que elas eram bem difíceis e inacessíveis. Essa era a verdade. Isso me incomodava, porque eu via muitas pessoas por fora, carentes da informação, e via um texto que era inacessível, né? O Apocalipse parece que ele é inacessível para a maioria das pessoas. Por onde eu passo eu percebo isso, que as pessoas têm pouco acesso. Eu sempre digo brincando, que muita gente não se dá o trabalho de fazer suas devocionais lendo o Apocalipse. Então, por todas essas questões, eu fui impelido pelo Espírito a entender essa necessidade. Então, esse livro, na verdade, ele vem sendo ruminado, né? Ele vem dentro de mim, na minha mente já, há quase 20 anos. Mais ou menos isso. Então, um trabalho de 20 anos. Um trabalho de aproximadamente 20 anos. É uma coisa que eu venho colhendo as informações, estudando a respeito, avaliando escritores que estão lá fora, que trabalham a ideia, e conhecendo um pouco dos escritores nacionais, que são poucos que tratam sobre o assunto. Sim, a maioria só traduz. Muito superficial, né? Na maioria das vezes traduz as obras que vêm do mercado externo, né? Que vêm do mundo exterior, que vêm lá dos americanos, dos ingleses, da Europa ali muito discretamente, mas muito mais das literaturas americanas. É só uma tradução, uma transliteração, mas nunca escrever algo para pensar algo, para difundir algo, né? Que a própria Bíblia explana, né? Então são poucos no Brasil e a maioria do lado de fora, sempre com a linguagem muito difícil e quase inacessível para o leigo, né? Ou para o crente que está ali, aquele que está aqui, porque a gente chama isso uma expressão de empresa, de chão de fábrica, né? Nunca chega lá no chão de fábrica, nunca chega no crente mais ligado ao convívio do templo, né? Mais na cabeça dos técnicos, essa é a verdade. Poxa, é muito bom que acaba simplificando, né? Nos dando uma linguagem mais direta sobre o livro, até porque o livro de Apocalipse, uma pessoa, estava conversando até com um rapaz, ele não é evangélico, não é cristão, e estava falando que uma vez ele tentou ler o livro do Apocalipse, ele, rapaz, que viagem, uma mulher em cima do dragão, e ele começou a pensar que isso de fato, assim, ia aparecer um dragão, ia aparecer uma mulher em cima do dragão, e ele acabou assimilando isso com aqueles filmes Porque, na verdade, existem coisas assim que levam a tua mente, de fato, a divagar, né, nessas questões e andar e viver em perfeito devaneio, né? O Apocalipse ele tem 3 linguagens de escrita, né? Ele tem a linguagem futurista, a linguagem preterista. Dentro dessas 2 linguagens você tem a linguagem mista, que engloba o futuro, o passado e o presente, e você tem uma linguagem pouco explorada, né? Que é a linguagem poética, que é exatamente uma linguagem facilitadora de acesso, uma coisa que pode aproximar as pessoas. E poucas pessoas querem se embrenhar pela linguagem poética, né? Lidam com a linguagem técnica, futurista e preterista, mas deixam a linguagem ou esqueceram a linguagem poética. E a linguagem poética, na verdade, é a linguagem de acesso.
E existe dentro das 3 linguagens a ideia da expressão literária e da expressão literal, né? A literária você caminha para o entendimento e a transformação da simbologia, e a literal é aquilo que ele realmente pensou, né? É aquela coisa de enxergar aquela visão da mulher, tanto da prostituta no deserto, quanto da mulher grávida, e entender um cenário muito parecido dentro de uma realidade que não muda e que não tem aplicabilidade, né? Uma coisa assim bem perto desta realidade. O capítulo 9 de Apocalipse, ele traz uma ideia que ela foi pouco difundida e pouco tratada, né? É a ideia daquele gafanhoto com cauda de escorpião, e muita gente acredita naquilo literalmente. Literalmente, mais ou menos né? Isso, entendeu? É mais ou menos dentro dessa conotação. E até aí. mesmo o cristão, se ele não tiver uma obra que ele possa ler, um conteúdo que ele possa acessar, ele vai ler aquilo de uma maneira que ele não vai entender nada. Você vê, veja bem, o brasileiro ele já tem uma dificuldade enorme para a leitura, né, cara? Ele tem uma limitação enorme quanto a ler, né? A coisa de ler, eu digo isso por um quadro que eu vivi, né? Um certo escritor brasileiro, ele de certa forma, até de maneira jocosa, numa Bienal, o pessoal perguntou como é que é andar na rua e o assédio. Ele falou, não existe assédio, escritor não é assediado no Brasil, escritor é assediado nos Estados Unidos e na Europa, mas no Brasil o escritor jamais será assediado. E aí eu complementei a ideia dele num dia comentando com alguém, porque eu vivi essa experiência, né? A editora Betânia, num tempo lá na rua ali, acho que é 1º de março, no centro da cidade, eu vinha chegando para o trabalho, porque eu trabalhava ali no centro à época, e ela foi arrombada, né? E uma pessoa estava cuidando da porta de acesso, e eu perguntei para a pessoa, falei, caramba, o que houve? Eu entrava sempre lá. Aí ele disse, poxa, foi arrombada, foi assaltada. E aí a pergunta que fizeram foi, o que levaram? Ele falou, dos livros nada, só arrombaram caixa. Ou seja, um patrimônio, uma riqueza gigantesca, cultural ali, e ninguém quis levar livro nenhum, estavam intactas as prateleiras, né? O cara só foi no caixa, ou seja, ele queria o recurso que era pouco, que não levou nada, e deixou um patrimônio intelectual, deixou um patrimônio de informações e conhecimentos ali, um acervo absurdo, que ele não quis nem pensar na possibilidade de levar um livro sequer. Então você imagina a mentalidade que as pessoas às vezes criam. E a importância da leitura é muito grande, porque o senhor diz, um trabalho de aproximadamente 20 anos, e que adquirindo um livro a gente tem acesso a um conteúdo muito grande, onde em um dia a gente tem acesso a um conteúdo de 20 anos. Pois é. Quanto soma para o nosso conhecimento? Sem dúvida. Eu acredito que some, né? Eu acredito porque isso não é fato, não é uma coisa que você pensou em poucos minutos, é uma coisa que, além da ação do Espírito, dessa interação com os céus, existe aquela questão dos conhecimentos anexados, que obrigatoriamente você tem que ter, né? Você entra na história, você vai buscar o enredo, né? Quando a gente está falando, por exemplo, a linguagem apocalíptica, ela é uma linguagem comum, por exemplo, de se tratar o tempo inteiro sobre dragão, né? O que se conhece de Satanás, de Apolion, que são os nomes que ele recebe e que a gente já está acostumado, de diabo e etc. O Apocalipse ele reserva o direito de tratar Satanás, diabo, apenas como dragão, né? É uma realidade que ele torna peculiar ao texto, né? E aí você vai conhecer a história e obrigatoriamente você tem que se transportar a um tempo da história, né? A ideia dos babilônicos, a ideia de que dragão é uma ideia que vem de lá, é remota de lá, né? Estava lá. E aí você conhece a história, que muita gente, inclusive, nem domina, né? A gente assistiu, deu tanta ênfase, muita gente, talvez o próprio pastor, eu não tive essa oportunidade, mas muitos de nós, o pessoal mais novo que eu, viveu a ideia de assistir, né, a Caverna do Dragão, sem imaginar que essa história, ela é milenar, e ela vem, obviamente, lá do convívio babilônico, é o mito babilônico, né? A ideia de Caverna do Dragão, Tiamat, por exemplo, que é o personagem. Essa ideia é a ideia do Apocalipse, que é traduzida por João, lá oriunda dos tempos babilônicos, onde os judeus cresceram imaginando aquela ideia, eles foram alimentados por 70 anos, a ideia de um dragão que aprisionava pessoas dentro de uma caverna, na escuridão, detendo-os ali, não deixando que eles saíssem. E acreditem,
Quando trouxeram, né, a ideia da caverna do dragão para os interessante. tempos modernos e colocaram para as crianças conhecer, Isso. aquilo é um mito adulto, né, da mitologia babilônica, e que ganhou os campos e ganhou o mundo novamente nos tempos modernos. Você vê que a coisa não mudou. E isso não é uma coisa que é tratada, isso não é uma coisa que é dita, né? Quantas pessoas e quantas mães divertiram seus filhos colocando-os diante da tela assistindo Tiamat, que é uma lenda lá do passado que está no Apocalipse e que a gente não faz a conexão, né? E isso é uma conexão histórica. Você vai lá e João lembra disso, por quê? Porque isso afetou as gerações passadas dele, isso afetou a família dele, as raízes judaicas, né? Então ele traz isso à baila para que os judeus lembrassem daquilo que eles aprenderam, na ideia de que dragão prendendo era coisa daquilo que de fato o pecado fez por meio de Satanás quando entrou através de Adão e de certa forma aprisionou o homem nessa escuridão, nessas trevas, para que ele nunca encontrasse a saída. Mas aí João lembra que Jesus veio com esse acesso para tirá-los de lá, vencer o dragão e colocá-los para o lado de fora. Então estava, na verdade, vencendo essa ideia da mitologia que foi alimentada babilonicamente no povo e trazida até nós. E a gente bebeu isso, comeu, crianças sentaram, comeram seus biscoitos e beberam seus suquinhos, seus todinhos assistindo isso. Então, tá aí. Posso? Né? Se me permite? Pode, claro, fica à vontade. Um livro muito lindo, muito bem trabalhado. Pastor, o que o senhor vê como a importância hoje da igreja tratar desse assunto, da escatologia, nos dias de hoje? Assim, a importância, né, ainda mais nos tempos que nós vivemos, que estamos cada dia mais perto do fim. Olha só, eu não posso deixar de falar da importância de Apocalipse se eu não falar, por exemplo, da importância de um livro no Velho Testamento que ele é, de certa forma, um pouco esquecido, né? Ele é tratado no bojo, mas ele é esquecido na sua particularidade, naquilo que ele contém, no conteúdo dele, né? Você olha para um livro bíblico lá da Torá, que é o Deuteronômio, você não vive muito só com ovelha, você vive também com líderes, né? Você pergunta para as pessoas, qual a ideia que você tem de Gênesis? Aí as pessoas logo claramente, até pela própria expressão do termo, fala do início da humanidade, etc. Aí, maravilha. O que você pensa do Êxodo? Não, fala da saída do povo do Egito, da escravidão e do caminho no deserto até a entrada. O que você pensa de Números? Não, fala da contagem do povo de Israel e não sei o que mais. E o que você pensa de Levítico? A própria expressão já diz, fala das leis, das ordenanças e etc. Mas o que você pensa sobre Deuteronômio? E aí dá uma travada, o crente não sabe o que dizer. O que é Deuteronômio num livro tão importante, num contexto da Torá, por exemplo? São os livros mais antigos, né, mais celebrados ao longo da história, não só do povo de Israel, mas do povo, da humanidade. E aí a pessoa trava. Mas Deuteronômio, ela é uma retrospectiva de toda a saga, não só da história daquele povo, mas desde o Gênesis, desde a história primária ali da criação, que foi dada a Moisés e revelado, e ele faz um momento de retrospectiva, né, de lembrança, para trazer à memória do povo aquilo que o povo não poderia esquecer. Então, quando eu digo isso no prefácio, eu digo também num comentário introito ali, na introdução do livro, né, eu digo que Apocalipse, na verdade, ele é o Deuteronômio de toda a história da humanidade. Ele não pode ser futuro, ele não pode ser passado, ele é o contexto de tudo. Ele vem do Éden, ele passa a história da humanidade, passando pelo momento da Arca de Noé, o dilúvio, você vai perceber isso, porque o próprio Jesus faz questão de frisar em Mateus capítulo 24 e 25, que ele vem como nos dias de Noé. Então nós estamos aí entrando no processo do Gênesis, né? E aí ele vem andando pela história da humanidade, passando pelo povo de Israel, essa ideia de reestruturar as nações por meio de Israel, essa criação. Ele passa pelo Egito, porque obrigatoriamente a história de Israel passa pelo Egito, e ela é embrionária, não apenas por Abraão saindo de Ur dos Caldeus, mas ela é formada ali, ela tem a criação e toda a sua estrutura de povo ali. São 430 anos dentro do Egito aproximadamente. Então você vai ver essa história se dando ali. E aí João, ele tem a capacidade de citar o Egito. Ele cita um dos momentos mais marcantes
de ação de Deus sobre o povo, que foram os 70 anos na Babilônia, e aí vem aquela história de Tiamat. João lembra disso porque isso não ficou esquecido, e aí você vai andando, porque isso tudo está dentro do Apocalipse, e aí você vai andando, e a história vai andando, passa por Jesus Cristo, capítulo 5 de Apocalipse, vai para a ideia das locustas, né? Essa ideia que é uma coisa interessante que eu digo no livro, e vai caminhando até a ideia da consumação, que é a volta de Jesus. O final é a volta de Jesus, é a chamada o momento do fim, é a ideia da parúzia, é a ideia da chegada, é a ideia da consumação final, para levar quem está na terra, que é a igreja, e julgar, né, as nações, julgar os povos. Então, Apocalipse, na verdade, meu amigo, ele é nada mais, nada menos do que a contextualização de toda uma história, de todo um enredo humano, né, da relação de Deus com o homem, do homem com Deus, e ele é um suprassumo, né, ele é um deuteronômio, uma retrospectiva de tudo aquilo que a humanidade vive desde o Éden até o seu ápice. Então não é uma projeção de futuro, não é uma abordagem de passado, porque o próprio Jesus, no capítulo 1, ele, quando se revela a João, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, e ele obviamente traduz dizendo: eu sou o princípio e o fim, porque alfa e ômega são, nós sabemos, as duas, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ora, o alfabeto grego, que ele não usa o hebraico, por quê? Uma coisa fascinante, né? Paz, é uma coisa fantástica quando você lê a Bíblia e você quer entender os meandros dela, os pormenores dela. Ele não usa o hebraico porque o hebraico não era de domínio público. Ele usa o grego porque o grego era de domínio público. Eu sempre me perguntei isso. O grego era helênico, todo mundo conhecia. O grego era uma língua difundida pelas nações no mundo de então. Então ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, para que em todos os cantos as pessoas soubessem quem ele era. Eu sou o início e sou o fim. Eu não sou o Aleph e eu não sou o Zayin, que acho que é a última letra do alfabeto hebraico. Eu acho que é o Zayin. Eu acho que não é o Zayin, mas senão é o Psi, o Xi. Mas ele não disse do hebraico, porque o hebraico tinha pouca difusão. Ele fala do grego, porque o grego todo mundo conhecia. O grego todo mundo sabia. E ele disse o seguinte: eu quero que todo mundo saiba que eu sou o primeiro, eu sou o único, eu sou o início, eu sou o fim. Muito forte. Então essa é uma realidade, você está entendendo? Então Jesus não usou expressões e não colocou nada ali que ele não quisesse que fosse de difusão e de conhecimento pleno. A gente, infelizmente, nessa concepção muito limitada, trabalha as coisas e desconhece as coisas e priva as pessoas dessa informação. Com isso, elas perdem o prazer pelo conteúdo, infelizmente. Eu sei que uma obra que vai revolucionar a leitura brasileira na questão do Apocalipse, é um conteúdo, eu esfolhei aqui um pouco o livro, comecei a ver os assuntos muito, muito interessantes. A minha expectativa realmente é essa, né? Eu não escrevi o livro para me tornar um best-seller, se bem que em 3 meses nós já passamos aqui dos 600 volumes vendidos, né? O que para muita gente é uma certa surpresa, porque não é algo que se vê assim com tanta facilidade, né? Que tem esse fluxo de mercado, né? Não era essa a pretensão é que chegue ao conhecimento. Meu desejo é que todas as pessoas no mundo todo pudessem ter e pudessem acessar, até para ter a linguagem mais fácil, perceber uma realidade que nós ainda não percebemos. Daí essa importância do que eu estou falando para você. É muito mais do que entender a coisa por uma projeção futura. É uma realidade que faz parte da história da humanidade, que os homens precisam conhecer. Entendeu? É um acesso. Essa é a verdade. Porque cada dia que passa, Jesus está mais perto de nós, né? A vinda dele está mais perto. Olha só, eu digo inclusive no livro, né? A volta de Jesus, ela não é um processo que nos aproxima pelo tempo. Ela é um processo que nos aproxima quando ele subiu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, deixa claro isso. Quando eles estavam estáticos ali, porque viram Jesus ir assunto aos céus, né? Viram um corpo glorificado sair, né? Vencer a lei da física, e no primeiro momento ainda não havia cálculo entre gravidade, ninguém ainda apareceu para escrever nenhuma teoria a respeito. Jesus pega esse corpo glorificado e começa a subir, ou seja, ele não tinha nenhum equipamento, nenhum instrumento lhe empurrando de baixo para cima, ele não tinha nenhuma força impulsionando para cima, ele não tinha nada vencendo a lei da gravidade, mas ele sobe, todos veem subir. E aí o anjo que está ali recepcionando Jesus diz assim: ora, vocês estão olhando para cima porque aquele que foi há de vir. Então faz o seguinte, baixa a cabeça, olha para baixo, começa a fazer o que tem que ser feito e espera porque ele vai voltar.
Então a volta de Jesus estava lá. Os tessalônicos, eles já estavam esperando a volta de Jesus naquele tempo. Se você ler a carta de Tessalônica, os crentes pararam de trabalhar, o que foi um erro, né? E aí chega ao ponto de Paulo dizer o seguinte: vão trabalhar, rapaz, não sejam pesados a ninguém, trabalhem para comer, né? E não fiquem de porta em porta pedindo comida, querendo trabalhar. Aquele que não trabalhar. Não querendo trabalhar. Então essa era a realidade. Por quê? Porque eles pararam de trabalhar dizendo que Jesus estava voltando. E de fato poderiam esperar, porque Jesus estava voltando. O tempo de Jesus não é o nosso. Nós não esperamos Jesus na contagem dos nossos tempos. Deus volta na eternidade. Deus volta no tempo que Ele acha conveniente e próprio para voltar. Não foi à toa que o próprio Jesus disse, e aí é um grande enredo e um grande erro que se comete, né? Esperar Jesus pelos acontecimentos. Uma das coisas que a Bíblia nega categoricamente é que Jesus não volta pelos acontecimentos. Os acontecimentos, eles sempre estiveram aí, guerra sempre aconteceu, tremores sempre aconteceu, rumores sempre aconteceu, pai contra filho sempre aconteceu. Aliás, o primeiro problema que ocorre depois do erro do homem em relação ao convívio com Deus foi um problema de fratricídio, foi um problema de guerra entre irmãos que gerou a morte do primeiro. Então isso não é uma coisa para nos estarrecer agora, né? Isso é uma coisa que já aconteceu lá, né? A situação de Caim e Abel aconteceu lá nos primórdios, nos primeiros momentos. Então Jesus deixa claro que ele volta como ladrão. Eu nunca vi dizer que ladrão avisa para alguém o dia que rouba. Verdade. Nesse momento tecnológico que a gente vive, eu costumo dizer por onde passo, falando desse enredo apocalíptico, que se Jesus diz no capítulo 24 de Mateus que ele volta como um ladrão, eu queria que um assaltado ou um roubado me dissesse como ele recebeu a mensagem do ladrão dizendo: estou indo lhe assaltar daqui a 15 minutos. Eu nunca li isso, nunca soube. Eu fui assaltado e o ladrão não me avisou. Eu fui pego de surpresa. Então, não existe dia por Jesus vai voltar, porque o Covid alastrou, é uma pandemia. A peste bubônica, Covid matou quase ninguém, cara. A peste bubônica matou mais de 25 milhões, levou um quarto da Europa nos meados de 1300, 1400. E, aliás, a história não vende, a história não compra, né? Os historiadores não dizem isso, mas quem estava lá, pegando as pessoas nas cidades abandonadas, sabe quem era? Eram os crentes, cara. Eram os crentes que acreditavam que eles estavam ali para fazer a diferença. E foi por meio dos crentes que descobriram aquele bendito daquele pulgão que estava no rato, naquela Europa suja, que estava carregando a bactéria como vetor. Mas os crentes estavam lá oferecendo suas vidas para morrerem, as cidades abandonadas, e só ficavam crentes que iam lá e começaram a perceber que se começasse a fazer profilaxia no corpo, poderia ter vida, e começaram a lavar os corpos ainda que tinham vida, e começaram a perceber que eles estavam saindo daquela situação. Vê se a história diz isso, vê se a história diz. A igreja de Cristo sempre esteve presente nas maiores catástrofes, e é o que eu sempre digo, a gente não espera pela Covid, a gente não espera pela desgraça, a gente não espera por nada disso, a gente espera pela volta de Jesus. Enquanto Ele não volta, a gente trabalha. É isso que a gente tem que fazer, é o ID que você falou, a gente trabalha, e é isso que a gente diz, porque a própria Bíblia nega a possibilidade de esperarmos Jesus por catástrofe. Quando a gente espera Jesus por catástrofe, sabe o que aconteceu na época da Covid? A igreja se escondeu, ela tinha que estar na rua, e ela não foi para a rua. As portas se fecharam, nós tivemos medo de sermos multados, nós tivemos medo de sermos transmissores, quando na verdade nós poderíamos estar levando vida e expressão de vida para as pessoas que estavam encolhidas com medo da morte, e a gente tinha razão da vida. Nós não vivemos pela vida que as pessoas querem nos implantar, nós vivemos pela vida que Jesus trouxe para nós. A vida de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E se essa não fosse a vida que suplantasse a morte, Paulo não teria cantado a vitória. Onde está a morte? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. E Paulo e o próprio Jesus não teria dito: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ou seja, o predador está ali, você é a presa dele, mas você vai ter que fazer o que tem que fazer. Essa é a verdade. Isso é muito interessante, porque a maioria das pessoas, elas colocam a vinda de Cristo baseada nos acontecimentos. Um erro. Aliás, isso não é nem teológico, porque o erro teológico é a interpretação por situações obscuras, por lacunas, né? Isso não é nem lacuna. Você vai para o capítulo 24, por exemplo, o próprio Jesus diz isso de Mateus: acauteláveis para que ninguém, ele já começa assim: acautelem-se para que ninguém vos engane. Minha avó dizia que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, né?
Minha avó sempre disse isso. E Jesus, usando a expressão, diz, poxa, sejam cautelosos, porque vocês poderão ser enganados. A ideia da imagem dos cristos que viriam, não é a ideia física de um Cristo, é a ideia de conhecimentos que poderiam se aliar e poderiam chegar muito perto do conhecimento de Cristo, mas não vinha de Cristo. Aliás, a igreja ela é perseguida e atormentada não é por coisas que estão fora das paredes, que são berrantes e que salta aos olhos. Quando a igreja ela começa a admitir coisas que estão ali, que todo mundo está vendo, porque elas são claras, a igreja já perdeu totalmente sua essência. Mas a igreja que está perto do Senhor é a igreja que pode ser confundida por detalhes ligados à própria palavra. Ela é enganada por detalhes muito sutis, que só quem está muito perto de Deus consegue perceber. E quando ela não está, essas coisas gritantes aí, isso aí corrobora evidentemente para demonstrar uma igreja altamente insensível. Mas a igreja sensível, a igreja que é enganada, que pode ser enganada, é a igreja que tem uma percepção de uma realidade de um Cristo que é muito parecido com o Cristo dela. E aí Jesus disse, olha, muitos virão se passando, ou seja, se dizendo, não pela vestimenta, não pela roupa e não pelo físico, mas é pelo ensino, é pelo conhecimento mal passado, pela identidade que poderia contribuir para o engano. E ele disse, não se enganem. E ele ainda diz mais, no próprio texto, olha, é mistério que rumores de guerra, guerras e etc. ocorram, ou seja, isso sempre aconteceu. Na guerra das nações e as disputas por reinos, eles sempre aconteceram tribalmente, por domínio, por veios de rios. Quem é que não conhece essa história? Veios de rios, onde tinha rio, era onde eu queria destronar você. Se eu não tinha o meu rio, eu queria tomar o teu lugar para ter o teu rio. Eu não queria ter apenas a tua cidade, a tua produção. Eu queria ter o teu rio que gerava produção. Quando você vai ler, por exemplo, os caras, os historiadores ficam aí escondendo e omitindo histórias. Em 1808, por exemplo, quando você vê o advento da primeira Revolução Industrial, a primeira coisa que os caras pensam, que a Bíblia sempre mostrou, é que eles queriam, para evoluir historicamente a indústria, eles queriam pensar na possibilidade do capitalismo. Não podia haver capitalismo sem água. Olha que coisa absurda. Não podia haver capitalismo sem água, porque não podia estabelecer indústria sem água, então a indústria tinha que estar perto das fontes de água. A indústria teria que estar perto dos córregos, mas ela também teria que ter fluência para que escoasse a sua produção. Não só recebesse o escoamento da água para dentro da produção das máquinas, mas para que escoasse a produção, Aí tinha que ter rio, aí tinha que ter estradas. Então, esse é o processo, E Jesus nunca falou de coisas que não fossem de domínio, E a gente fica aí perdido no meio da história. Cara, a ideia da palavra, a ideia de Deus, ela é viva no seio da humanidade. Ela sai da Bíblia e ela ganha vida, ela se anima. O problema é como as coisas estão sendo passadas. E te digo mais, digo aqui para que todo mundo saiba, não por conta do conteúdo do livro. O grande mal, a grande doença da humanidade é a falta de conhecimento do Cristo. Mas sabe onde está esse mal? Está dentro dos próprios templos. Quem monitora, quem vive atrás de um púlpito conhece muito pouco daquilo que carrega e passa muito menos daquilo que sabe. E eu costumo dizer, e não estou pensando a questão dos educadores brasileiros de Samitiba, é mais ou menos isso o nome do cara, não estou pensando em Darcy Ribeiro, não estou pensando em ninguém, eu estou pensando que boa parte dos conhecimentos passados, eles são subtraídos. À medida que eu passo um conhecimento já cerceado, já diminuído, o teu conhecimento vai ser menor do que o meu. E se tu passares o conhecimento sem acrescentar conhecimento, o teu conhecimento passado, para quem vai receber, será menor do que o teu. Então imagina a ponta desse conhecimento para quem chegou lá sem ter o mínimo de conhecimento. Sabe o que é que nós temos? Uma depreciação de conhecimento. E aí, isso prejudica. Isso prejudica. O meu conhecimento tem que ser um conhecimento que, transmitido para você, gere em você a capacidade de ser um mestre do conhecimento que você vai receber. Mas você não pode ser um discípulo depreciado de conhecimento. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. E a gente vive transmitindo o mínimo daquilo que sabemos. E o mínimo daquilo que sabemos produz inferioridade de conhecimento e incapacidade de difusão. A menos que Deus levante, como faz sempre, levante alguém para atribuir o mínimo de conhecimento que ele espera que o homem tenha, principalmente desse enigma para muitos da palavra, e a coisa ande, flua e tome fluência aí na cabeça das pessoas e ela consiga mudar comportamentos, porque Bíblia muda comportamento, Bíblia muda caráter, Bíblia faz moldagem interior de alma. Jesus disse algo fascinante, Jesus disse um monte de coisa fascinante, O Evangelho
ele é evangelho porque são as palavras ditas por Jesus, né? Jesus disse no capítulo 11, né, no verso 28, o que ninguém dá quase importância. Eu preguei sobre isso domingo passado à noite lá no templo. Jesus olhou para aquela multidão de Cafarnaum, porque havia uma profecia lá dita em Isaías, né? Tu, Corazim. E aí ele lembra e diz assim, olhou para eles e viu que os caras tinham uma mente assim filosófica, mas estúpida e turbada, né? A humanidade estava vivendo como estamos vivendo hoje, em busca do suicídio. Os homens caminham para o colapso, a verdade é essa, a sociedade caminha para o colapso. A mente do homem é uma mente confusa, a mente do homem é uma mente baratinada, é uma mente estúpida e confusa, irracional, filosófica na maioria das vezes, né, de autoajuda. O homem está se alimentando de autoajuda e não pense que isso é coisa de agora, isso é coisa do passado. Quando Jesus chegou, e o texto diz que Paulo diz que ele chega na plenitude dos tempos, Jesus encontra um povo com a mente pulverizada de filosofia, estoicismo, epicurismo, né? Essa coisa de comamos e bebamos que amanhã morreremos, isso é uma coisa que se tornou milenar, isso é de Epicuro, cara. Isso é de Epicuro, era ele que dizia, ele tinha frases áureas, né? E aí quando Jesus chega lá, encontra um povo cheio de filosofias, cheio de positivismo, mas sem alma, vazios. E aí Jesus olha no capítulo 11 e diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque ele leu a alma deles, ele escaneou, cara. E ele disse, ele fez aquela sondagem, né? Meteu aquela sonda lá dentro e viu uma alma vazia, cansada e olha, sobrecargada. Tu vê que o que a filosofia faz no homem, tu vê o que o racionalismo, o positivismo faz no homem, ele sobrecarrega. E aí ele comparou, usou a linguagem que o homem conhecia, a linguagem do campo, né? Que o judeu sabia bem. Ele disse, vem a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo. Eu já vi gente falando de jugo como julgamento, cara, é um absurdo. Jugo é peso, jugo é aquilo que os animais eram obrigados a levar para juntar a junta de bois ou de jumentos para puxar o arado. E era uma madeira pesadíssima, empurrava a cabeça do animal para baixo. Jesus disse o seguinte, vocês estão olhando para o chão, vocês nem conseguem olhar para cima, vocês não conseguem me ver, porque as circunstâncias de vida de vocês empurram vocês para baixo. E no final do dia, no final da lida de vocês estão sobrecarregados, porque inclusive a carga que o jumento, o animal, o boi levava, era absurda também do lado, que o dono saía jogando tudo dentro. Aí ele disse, pô, vocês estão sobrecarregados e cansados. Aí no final ele diz assim, ó, e quando vocês vierem até mim, vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Descanso para a alma. Nada que tinha ali solucionava o problema deles. Jesus disse, eu tenho a solução. Eu precisei vir do céu para trazer a solução para vocês aqui na terra. Muito forte. Essa é a verdade. Então, é isso, é o conteúdo daquilo que a gente quer traduzir. A ideia de vida, a ideia de letras entrando na alma. Não do texto que eu escrevi, mas da palavra. Despertar esse desejo, essa ambição por querer conhecer um texto vivo. Essa é a verdade. Esses poucos minutos aqui, deu vontade de ler. Eu sei que esse efeito vai acontecer muito, principalmente o pessoal que vai estar assistindo aqui, está nos assistindo. Nossa, é muito interessante. O conhecimento, ele nos enriquece e nos faz querer ter mais conhecimento. É uma ambição, né? Como o senhor diz, uma ambição. Esse é o desejo. Buscar mais. É gerar essa ambição. Eu olhei que eu fiz, rapaz, os assuntos assim muito, muito importantes. E o que o senhor falou aí é espetacular, porque as pessoas estão olhando a vinda de Cristo como, não, veio o Covid, está tendo a guerra da Rússia, e as pessoas estão tratando isso como novidade, algo que já aconteceu há muito tempo, entendeu? E está colocando, não, eu ouvi até um rapaz, não falta mais nenhum sinal para Cristo vir, para a vinda de Cristo acontecer. Aí eu pensei, poxa, mas isso já acontece há anos. A Bíblia diz, o texto prossegue, ele diz assim, olha, não se preocupem, é mistério que isso aconteça, porque não é o fim. Ou seja, esses sinais não caracterizam a minha volta. É aquilo que eu te disse, Jesus te definiu vindo como ladrão, e ele ainda disse, eu acho absurdo como é que os nossos olhos, eles são escamados, né? Jesus falando ao povo de Israel, na época de Isaías, ele disse que o povo estava com os olhos escamados e os ouvidos agravados. Mas a gente continua do mesmo jeito. Ele diz assim, olha, vocês não estão percebendo, eu virei como ladrão, e se o dono da casa soubesse a que dia e hora haveria de vir o ladrão, ele vigiaria
e guardaria a sua casa, pô. Ele não deixaria que fosse assaltado, seria absurdo. Então, Uma parábola das Jesus virgens, está né? descaracterizando os sinais, e mais adiante ele diz assim, eu virei como nos dias de Noé. Qual é a expressão dos dias de Noé? Ele consuma dizendo, olha, eles se casavam e davam-se em casamento. Agora me diz, quem é que vai levar o filho ou a filha para casar num dia de uma catástrofe? Ninguém. Qual foi o salão de festas que abriu no dia da Covid para celebrar casamento? Nenhum. Tá aí a prova. Cancelaram as festas. Cancelaram as festas, amigo. E o próprio Jesus diz, naquele dia era dia normal. É quando ninguém espera. Jesus não volta daqui a 30 anos, nem daqui a um ano. Jesus volta agora. Eu só tenho domínio do que eu falo agora. Eu não tenho domínio do meu passado, apesar de muita gente querer viver presa no passado. Eu não tenho domínio do meu futuro, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem daqui a um minuto. Eu tenho domínio do já. E, inclusive, quando eu acabo de falar, ele deixa de ser o já e passa a ser passado. Eu já entro no meu futuro. Então, tu imaginas, como eu sou vulnerável e eu sou deficiente, porque eu não consigo dominar, eu não consigo pegar o que eu sou. Eu não consigo ter o domínio da minha projeção futura. E eu fico preso no meu passado quando Deus, inclusive, já me liberou dele. Mas você vê que Deus, inclusive, ele diz, do teu passado eu não me lembro, e realmente nunca lembra. Você vai ler Romanos, Paulo diz que é o presente e o porvir nosso. Você vê que Deus nem lembra do passado, mas a gente vive preso no passado, sem domínio do presente e projetando um futuro que a gente não domina. Verdade. Deixa de viver o presente, não, porque planeja o futuro. Aliás, as nossas ansiedades, elas são do futuro, não são do presente. E as nossas agonias e os nossos maiores atropelos e as nossas maiores enfermidades psíquicas são do passado. Vê a nossa desgraça. Infelizmente. É muito forte. Eu tenho algumas perguntas para o senhor aí, que eu creio que o pessoal que está nos assistindo deve se perguntar bastante. Uma é sobre algo que eu estava lendo, estudando, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E há uma controvérsia muito grande na questão do... Cavalo branco. Do amarelo. Ah, Que uns colocam a cor no original do grego como esverdeado. Outros não é verde, é amarelo, e fica essa... na verdade, os cavalos são branco, vermelho, preto e amarelo, né? Isso é uma cor, de fato, há uma controvérsia sobre a questão das cores, mas o problema não é nem a controvérsia sobre a questão das cores, né? O cavalo amarelo, na verdade, ele detém todas as ações que os 3 detêm, né? Morte, sangue, fome, porque o branco, inclusive tirando aqui o estigma de que o branco poderia ser Jesus, Jesus não é cavalo, Jesus é cavaleiro, né? O Apocalipse trata de cavaleiros, de cavalo e não de cavaleiros. Jesus é o cavaleiro que virá montado no cavalo branco. Isso é uma figura alusiva à questão da nobreza, daqueles reis poderosos do passado, que tinham no cavalo branco a sua imposição, né? A sua postura de poder. Então ele usava o cavalo branco, que era um cavalo raro, e que só os nobres mandavam buscar longe para ter o cavalo branco, totalmente branco, né? Então fala do cavalo, não fala do cavaleiro. Então Jesus é o cavaleiro, não é o cavalo. Então, o cavalo amarelo, ele tem uma peculiaridade, por exemplo, ele é o único que ele tem ação e permissão para intervenção demoníaca. Então, ele vem carregado, inclusive, de ações demoníacas. Então, ele mata, ele cria guerras, ele gera fome e ele ainda tem intervenção demoníaca. Não é a questão apenas da cor amarela, né? Porque essa é uma tradução para eles, inclusive, dessa origem, né? Desse domínio e mistura de cores, né? O amarelo que detém esse domínio, né, de mistura de várias cores. E de fato o amarelo, nessa concepção, ela é a junção do preto, do vermelho e do branco. Ele é capaz de exercer as ações dos 3 outros cavalos. Ele é aquele cavalo mais encorpado nas suas ações. E ele ainda tem o predomínio da intervenção maligna por permissão. Ou seja, ele sai pelo mundo a fazer as suas desgraças que o branco fez, que o preto fez e que o vermelho fez. Ele é a junção de tudo. Ele é a junção dos 3, num só. Intervenção maligna. Eu digo isso no livro. Ele é a junção dos 3 num só. Né? E como eu disse, com aquele acréscimo da intervenção maligna. Né? O maligno atuando ali. Essa ideia de cavalo é a ideia de ação, é a ideia de galope, de velocidade e de ação e força, né? Então é isso que o cavalo
tem na concepção dos povos antigos. Ele era uma arma de combate. Cavalo era uma arma de combate nesse tempo. Eles usam essa linguagem, né, simbólica ali. Exatamente, para definir força. Força. Uma outra pergunta que eu tenho é sobre uma grande discussão, né, que as pessoas levantam sobre o pré-tribulacionismo e o pós. A questão milenista, né? A questão do milênio estabelecido por Cristo, né? Você tem 3 teorias, e as 3 teorias já se misturam, né? Existem teorias secundárias que advêm e se ramificam dessas 3 teorias, né? A ideia amilenista, pré-milenista e pós-milenista, né? Da questão da volta de Jesus, Jesus se estabelece. Uma das coisas que, infelizmente, a percepção futurista trabalhou a ideia, né? Deixa eu só colocar historicamente para você entender. Historicamente, a teoria mais antiga é a teoria, ela se confunde inclusive, é a milenista com pré-milenista. Elas são do 4º século, do 5º século, por aí, quando elas começaram a tomar forma, tomar corpo, logo após o advento da ação de Constantino, quando começou a unificar as escolas, né? A escola da Ásia e a escola de Roma, né? A escola oriental e a escola ocidental, e eles então começam a discutir a ideia escatológica. E surgiu a ideia amilenista como um Deus de domínio pleno que tem domínio no seu tempo, né? O Senhor que não se prende ao tempo humano, mas ele tem domínio eterno. Então suas ações são eternas, né? E determinadas ações estabelecidas por Jesus Cristo, elas se dão no momento da cruz. Você vai entender isso, por exemplo, no capítulo 5 de Apocalipse. Jesus está lá e quando ele usa aquela expressão, aquela frase que a gente não consegue entender, né? Ou muitos não conseguem traduzir, essa frase é um anúncio para o céu, da proposta do envio do Senhor em João 3,16, que ele deu a graça para o homem por meio de Jesus Cristo, para que ele não perecesse. Essa proposta é uma ideia de consumação no mundo espiritual, de que o homem não estava mais totalmente condenado, porque a morte já não tinha mais vitória. Então ele dá uma resposta para o mundo espiritual, dizendo inclusive para o pecado que foi oriundo e implementado no homem por meio de Satanás. O homem deixou, isso aconteceu, a gente conhece. Então ele diz, está consumada a ideia da redenção, está consumada a ideia de céus e portas abertas, por isso que aquela montagem, né, do templo sendo desfigurado e o homem tendo acesso, ele sendo o próprio sacerdote e o sumo sacerdote sendo Jesus Cristo. Estava consumada a ideia de, novamente, a ligação entre o homem e Deus. Então ali, a proposta de reino dominante, né? Ele, quando se revela, inclusive depois da sua ressurreição ao 3º dia, ele diz, todo poder é-me dado nos céus e na terra. Então essa foi a primeira consumação, a ideia do amilenismo como Deus, o Senhor eterno, e o tempo estando sob o seu domínio. Então ele se revela, e onde está o início do domínio de Jesus sobre a terra? Não físico, mas espiritual, um reino espiritual estabelecido a partir de uma igreja. E você vai descobrir isso no próprio Apocalipse, quando a gente vê aquela mulher grávida no deserto, né? Ela está grávida, ela vai conceber, né? Ela não concebe Jesus Cristo, ela concebe o produto que Jesus Cristo gerou. É a igreja de Jesus concebendo a palavra para os homens, o evangelho traduzido, a verdade sendo levada, né? E ela está no deserto, que é o deserto do homem, né? É uma tradução daquilo que foi a visão egípcia, né? De um povo andando no deserto para chegar a uma terra prometida. Ele sai da escravidão, porque a história egípcia do povo de Israel é a história da humanidade. É um povo cativo que sai do cativeiro, que tem um encontro com Deus, que passa pelo deserto da vida e que chega na terra prometida, ou seja, na Canaã de Deus que mana leite e mel, que é a questão da visão celestial. Então você tem no amilenismo a ideia de um povo escravo que anda no deserto, que é tratado por Deus com nuvem, com coluna de fogo e com nuvem, isso de dia e de noite, ou seja, ao longo da sua trajetória, da sua saga, e que chega na eternidade. E Jesus, onde é que está? E o Senhor, onde é que está com esse povo? Está com ele no deserto, agindo espiritualmente, em forma de fogo para aquecer no frio e de nuvem para proteger do calor do sol causticante da vida. Essa é a visão amilenista, que leva este povo até a terra prometida. E a ideia pré-milenista que surge logo a seguir, que dizia o seguinte, não, Jesus, ele reina antes e ele se estabelece fisicamente. E essa é uma ideia literal de entendimento. E ele reina 1000 anos. Mas aí o entendimento é de 1000 anos contados à luz da limitação humana. São 1000 anos
contados no dedo, ou seja, se Jesus volta dia 9 de julho de 2022 e reina com aqueles que estão na terra, Jesus então volta, as coisas se encerram aqui no ano de 3022, no dia 9 de julho. Durante muito tempo essa foi uma teoria de entendimento literal. Mas aí parou e bateu numa seguinte, eu digo isso inclusive, bateu numa seguinte questão. Se Jesus volta e reina na terra, essa percepção de volta na terra estaria pautada em qual texto? Porque não há percepção nenhuma de que Jesus toca de novo e pisa nesta terra para governar nesta terra. E outra coisa, ele se materializa, se seu corpo era espiritual, quando ele estava e quando ele passou pela parede, o seu corpo venceu inclusive a lei da física. Rompeu um corpo físico com um corpo. Um corpo passou por um corpo físico e não foi detido. Como é que ele reina? Ele reina em espírito com homens físicos, porque a igreja estará na terra em corpo físico. Ou seja, se ele reina na terra com corpo físico, se ele reina na terra com corpo espiritual glorificado e quem está na terra tem corpo físico, como é que funciona? O que é mais fácil? É ele fazer o que fez, reinando com corpo glorificado no meio de pessoas com corpo físico e dominando este povo, como ele mesmo disse, eu estou indo para o Pai, eu deixarei o Consolador, mas eu estarei convosco todos os... Isso caracteriza domínio e caracteriza poder, caracteriza governo. Ele tem o poder. E aí o pré-milenismo, ele esbarra nessa questão. Porque se é físico, Deus, como a própria Bíblia diz, um dia para ele são como? 1000 anos. E a ideia de 1000, por que a ideia do milênio? Eu falo inclusive, porque a ideia de 1000 na numerologia, para quem veio do Egito, era uma ideia de predomínio de muitos anos. Quando os homens entendiam uma ideia de longevidade, de coisa que estava fora do controle da contagem humana, ele imaginava 1000. Ele imaginava 1000. Então essa ideia de 1000 é a ideia de eterno, não é a ideia de contagem limitada. Então o pré-milenismo cai diante da proposta. E aí você avança, por exemplo, para o pós-milenismo. E quando é que o pós-milenismo vai ter vida? A partir do século XVII, o pós-milenismo, no encrudecimento das guerras, os púlpitos começam a pregar arrependimento dos homens. Quando ele consuma, por exemplo, na Primeira Grande Guerra, os púlpitos americanos, principalmente, começam a pregoar profeticamente a volta de Jesus e estabelece, um grande erro, né? Estabelece na pessoa de um homem a questão do anticristo. Do anticristo. E aí, caramba, o anticristo, a besta, aí Hitler assume na Segunda Guerra essa forma, porque na Primeira Guerra não se define, mas os púlpitos começam a pregar arrependimento para os próprios crentes. Aí vem a ideia do pós-milenismo, a ideia de uma segunda chance. Vem a ideia de uma segunda chance para os crentes afastados. E alguém de púlpito começa a dizer o seguinte: olha, quando Jesus voltar e levar a igreja, você que ficar e não teve comunhão, você obviamente terá uma segunda chance. Aí vem um reino estabelecido na terra, no pós, para um Jesus que está reinante e de homens arrependidos no pós, depois que a igreja subiu. Aí ela esbarra num problema teológico sério. Por quê? Primeiro porque na Segunda Guerra disseram que Hitler era o anticristo, e não foi. E aí você vê Gorbachev no advento, né? O cara tinha um sinal de nascença, os caras disseram que aquele sinal era o que parecia com o mapa da Europa, ele era o dominante da Europa, olha, e os historiadores quiseram escrever isso, cara, e se deram mal porque Gorbachev morre, e aquilo não era mapa, coisa nenhuma, aquilo era um sensacionalismo de pouco e de parco conhecimento da verdade, não era nada, e nunca foi, e nunca vai ser, nunca vai ser. Nunca vai ser. E aí, a teoria que já era sepultada, né, que já estava morta do pós-milenismo, ela ganha corpo em quem? Em Hollywood. Aí Hollywood produz Deixados para Trás 1, Deixados para Trás 2, Deixados para Trás 3. Aí, cara, aquilo que a mídia está dizendo é o que se compra, né? O que se compra hoje é o que a mídia diz, O que a mídia diz, nem sempre o cara precisa ter conhecimento. Se ele tiver acesso de 1 milhão, 2 milhões, ele parece deter a verdade pelos seus acessos, não pelo conhecimento. Né? Infelizmente, né? Isso não foi dito por mim, não. Isso foi dito pelo próprio dono da Apple, cara, que determinadas pessoas que estão na mídia, eles podem deter o conhecimento querendo ser gênio pela expressão e não pelo conhecimento. Aí ele disse bem assim, ele disse, tem gente com diploma que, em tese, é burro e tem gente que não tem o diploma que é inteligente,
que é conhecedor da verdade. Quem disse foi o dono da Apple, eu estou dizendo com as minhas palavras, mas ele disse mais ou menos isso. Né? Por quê? Porque o cara não terminou a faculdade, ele não concluiu, e ele foi o gênio, o pensador da Apple. Né? A gente está falando, não estou dizendo isso que isso é uma regra, não estou dizendo isso que todo mundo tem que fundamentar e a partir de agora ninguém precisa estudar mais. Mas estou dizendo que nessas suas exceções existem determinadas coisas que elas são absurdas. Você vê, a maior faculdade ministrada sobre a Terra, com pós-graduação, doutorado, pós-doc e com PhD, Jesus Cristo fez com 12 homens. E os caras saíram dali com um pós-doc. Aí alguém disse para mim um dia desse, não preciso fazer teologia porque Pedro não estudou e o cara foi um dos líderes da igreja. Falei, pô, mas o cara que estava lá, ele era mestre dos mestres, senhor dos senhores, estava na fundação do mundo e o cara tinha o maior conhecimento que os homens já viram. Quem estava lá não era reitor de universidade terrena, era o reitor da universidade celestial, neném, e tinha um conhecimento que você nunca terá. Pô, então eu queria ter 3 anos de intenso ensinamento. Imagina? 3 anos de intenso ensinamento, que eu não seria só pós-doc, cara. Então, fazer comparações absurdas verdade, é não usar o teu cérebro. Verdade. É não usar essa cachola o maior tão boa. seminário, o maior faculdade. Então você vê, a teoria pós-milenista, ela sucumbe por quê? Porque como é que uma igreja vai estar na terra de homens arrependidos se o Espírito não está mais aqui? É isso aí. Quando a igreja sobe, o Espírito sobe, cara. Então não tem mais Espírito. Uma série então, de obras. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo se não tem Espírito Santo? A Bíblia tem amparo para isso? Não tem. E aí o pós-milenismo não conseguiu explicar isso, mas os caras começaram a vender a imagem de um Cristo pós-milenista. Olha, lembra dos falsos cristos? O pós-milenismo é um falso Cristo. O pós-milenismo é um falso Cristo. Lembra dos falsos cristos? Para que ninguém se engane se fossem cautelosos? Está aí, ó. O pós-milenismo é um falso Cristo. O pré-milenismo é o falso Cristo pela ideia de um entendimento literal de um Deus que não está preso a tempo humano. Deus não está preso a tempo humano. A maior tragédia no ensinamento daqueles que estão sobre a terra, que ensinam a palavra, é dizer, poxa, Deus criou as coisas em seis dias e descansou no 7º. Que dia? Que dia? Deus criou, começou na segunda e terminou na sexta? Foi isso? Deus começou no domingo? Ora, aí eu perguntei para um camarada que um dia veio dialogar comigo e disse, pois é, né? Deus criou as coisas em 6 dias. Eu falei, que dia? Aí ele travou. Que dia, cara? Que dia? Porque no 3º dia da criação divina, Deus ainda estava criando os luminares para definir a criação do tempo humano, para separar a noite do dia. Então que dia foi esse? Aí o cara falou, cara, eu não pensei nisso. Falei, pois é, o mal é não pensar, o mal é não raciocinar. A Bíblia perde o sentido porque as pessoas nem raciocinam. A Bíblia perde o sentido e a Bíblia deixa de ser viva e você deixa de crer em Deus. Tem muito cético que já passou por dentro de igrejas, de templos, que deixou de crer em Deus, não porque Deus deixou de ser Deus, é porque ele não aprendeu a conhecer o Deus da palavra. E infelizmente ele criou um ceticismo dentro dele, porque ele não teve a oportunidade de conhecer Deus como ele é. E aí os caras foram ensinando fantasias. A Bíblia não é fantasia, a Bíblia é viva. Só que se você ensinar ela direito, ela toma vida, ela sai, como o próprio texto de Hebreus diz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes que vai até a alma do homem, dividindo a medula da alma em 2 partes. Ela é viva. E criaram, né, toda uma obra, os filmes, e que Jesus vai arrebatar a igreja e as pessoas... E aí as pessoas pegam o quê? As pessoas preferem Hollywood, cara, do que preferem a Bíblia. Por quê? Porque também não tem nenhum atrevido que vai para o púlpito para querer ensinar a palavra. Tem muita coisa, muita fantasia e muito oba-oba. Não estou dizendo isso aqui por crítica. Eu não sou o cara que apareceu para fazer uma revolução crítica, mas eu sou a pessoa que ainda acredito que a palavra é viva e é poderosa e é ela que transforma o homem, porque o próprio Jesus disse isso. É conhecendo a verdade que ela te liberta, ela quebra grilhões. E olha, não existe outra coisa que vá à alma do homem, não existe arma mais poderosa. O revólver, a espingarda, a metralhadora, que foi a maior assassina de todos os tempos da história. Ela não consegue ferir a alma do homem, mas a palavra, ela não só fere a alma do homem, como ela redime a alma do homem, como ela cura as feridas do homem. Mas aí é a única coisa que está, inclusive, banalizada, é a própria palavra. Tem de tudo dentro do reino, menos palavra. As pessoas não perdem tempo para ensinar a Bíblia. A ordem de Jesus foi, ide, pregai e ensinar. Tem muita gente pregando, mas ensinando o que é bom, nada. Com isso você não tem formação de discípulo
com capacidade, com habilidade, com domínio da verdade. Você vai encontrar muitos saduceus por aí falando sobre ressurreição no céu sem saber se existe, e Jesus olhando para ele e dizendo: você erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Aquele encontro de Jesus que ele teve com aquele saduceu, que achou que ele era o máximo, não conhecia nada. Infelizmente é assim. Então você vê nessas teorias, qual é a minha percepção bíblica? Não é nenhuma das três teorias. A minha percepção bíblica é, eu digo isso no livro, Jesus é o dominador, é Senhor do tempo, Ele está na eternidade. A ideia de 1000 para Jesus é a ideia de eterno, não é a ideia de conto. Então cai a teoria há pré e pós. A ideia é, Jesus começa a reinar sobre o mundo espiritual e estabelece um povo para dominar com Ele, reinando na terra. E qual é o nome desse povo? Igreja. A igreja do Senhor. Ele mesmo disse isso. A igreja do Senhor estará na terra, o inferno não prevalece sobre ela em momento nenhum. Ela será a igreja, ainda que tenha um. Ainda que tenha. É muito o papel do Carmelo, né? Um Elias se levanta e diz assim: eu estou aqui depressivo porque só tem eu. O Senhor olha para ele e diz assim: quem te disse? Tem mais 7.000 que dobraram os joelhos. Ou seja, tem uma igreja atuante, meu amigo. Tem uma igreja pelos guetos, tem uma igreja andando nos guetos da vida, tem uma igreja andando nos guetos, nos lugares insalubres da sociedade mundial. E esta igreja sobrevive, ela nunca vai perder, ela nunca vai estar. E olha, pode ser que ela não esteja em mídia, pode ser que ela não esteja em projeção, mas ela vai estar lá, e reinando com um ser poderoso que reina com ela, que assentou à destra do Pai para interceder por nós. Jesus Cristo. Forte isso aí, muito forte. É poderoso, é a Bíblia, é a palavra. Pô. E falando assim, falando sobre esse assunto aí, sobre questão dos filmes, dessas coisas, como que o senhor vê a Guerra do Armagedon? Porque as pessoas transformaram em filme, transformaram numa coisa, num evento que, no meio de um bombardeio, eu vi um vídeo, né, até um pregador famoso falando, eu achei aquilo um absurdo. Como se vão programar um bombardeio em Israel. Né? Não, vão programar um bombardeio em Israel e Jesus vai vir no cavalo branco. Você sabe quem é que cria as lendas? Deus nunca criou lenda. A lenda é humana, cara. Tanto é que os egípcios, para sobreviverem, viviam à base do mito, né? Você conhece, o mito mais famoso é o grego, mas os egípcios viviam de mito, né? Você vê Osíris e tantos outros, Ísis. Inclusive, existe um texto bíblico que os crentes pronunciam, abrem a boca e nunca procuraram corrigir, né? Algumas versões já estão corrigindo. O arco é de quem? O arco do selo, do pacto, do dilúvio. De Deus, né? Mas como é que está escrito? Como é que você pronuncia, como é que os outros pronunciam? Arco-íris, né? O arco de? Íris. O arco de Íris. Que era a deusa Sol egípcia, fruto da mitologia egípcia. E o crente vende a fama de Íris, porque para os romanos ela é Ísis, mas para os egípcios ela é Íris. E os caras vendem. Você traduz uma idolatria, um troço idolátrico, oriundo da história egípcia, e você nem se toca que o arco não é de Íris, o arco é de Deus. É de Deus. Mas alguém vendeu, traduziu e colocou um troço horrível dentro da Bíblia. Colocaram dentro da Bíblia ainda. E todo mundo engole. Agora vê quem é que protesta. E porque eu estou dizendo isso, alguém pode dizer: pô, o cara está exagerando, buscando picuinha. Cara, são nas picuinhas que nós somos enganados. São nos detalhes que nós somos enganados. Pô, mas na lei jurídica, porque a Bíblia, ela deu origem àquilo que nós conhecemos, né? O civil law, o camel law, né? Da lei dos costumes inglesa e da lei forense nossa, que é a civil law. Ora, o que nós tiramos da lei, cara, é o que foi tirado da Bíblia e foi tirado do Código de Hammurabi. Você pensa que isso veio de quê? Você pensa que isso veio de quê, cara? Você pensa que isso veio de quê? O que você defende, por exemplo, na linguagem forense, isso é linguagem dos advogados. Você não se sobrepõe numa causa para ganhar a causa apenas porque você aplicou a lei, mas porque você viu a brecha da lei. E o que Satanás faz? Ele vê a brecha. Quando Satanás chega para a mulher, se você for ler Gênesis, cara, vai ler Gênesis, que tu vai ver uma coisa fantástica. Deus não chega para Adão e diz assim: não coma e não toque. Ele só diz assim: não coma. Ele diz: você pode tocar em todas. Você só não pode? Daquela ali você não come. Mas a Eva, para valorizar o discurso, chega para Satanás e diz assim: Satanás, sabendo daquilo que o homem tem, né, da proposta do homem de querer aumentar sempre um ponto e um conto, ele pergunta: o que ele te disse? Ela diz: ele disse que daquilo ali nem é para tocar.
E Satanás alimenta o ego dela, porque sabia que não foi isso que ele tinha dito. Ele disse para não comer. Mas ela diz, nem para tocar é. Aí ele diz que nada. Ele está querendo que você não coma porque você vai ser igual a ele. Mas olha a ideia fantástica de Satanás como enganador, maestro, né? Um cara que tem um ser que tem uma maestria para engano, né? Sabe enganar. Na lacuna, ele disse assim, você vai ser igual. Por quê? Porque ele queria ser maior do que Deus e ninguém podia concorrer com ele. Então, na igualdade, ela podia querer tentar de novo contra Deus e atentar contra ele. Mas na superioridade, o desejo era dele. Foi por isso que ele foi expulso de lá, porque ele queria ser superior a Deus, não igual a ele. E ele desce sem esse contato. E aí ele chega na terra e diz assim, cita a obra máxima para dizer o seguinte, você quer a obra máxima dele que ele está colocando os olhos? Você vai ser igual, ou seja, você é igual, você o desafia e eu serei superior. Como sempre quis, né, cara? Palavra. Detalhe. Quando ele chega para tentar Jesus, ele usa Deuteronômio, ó, lembra do texto? Ele usa Deuteronômio para tentar Jesus, Mateus capítulo 4. Aí ele diz, olha, tudo aqui te darei, porque o texto estava dizendo, numa proposta que o Senhor fez para o povo de Israel, dizendo que daria os domínios para eles. Aí ele pega aquela proposta e joga para Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz assim, você está equivocado, cara, a palavra também diz isso. Porque no próprio texto de Deuteronômio, Jesus refuta. Ele faz a mudança do texto sutilmente. E Jesus, com capacidade, que era o dono da verdade, diz para ele, não é isso não, o que está escrito é isso. Quantas vezes nós somos enganados com palavras muito próximas da verdade que não é a verdade? Quantos Cristos já pregaram para a gente? E a gente está vendendo Cristos aí, ó. Apocalipse se cumprindo. Entendeu? Então esse domínio para mim é um domínio de um Deus que reina com a igreja que está sobre a terra, dominando sobre tudo. E o que é esse 1000 anos? Esse 1000 anos aí é uma questão de domínio eterno, onde o Senhor será o pontuador de toda a história e haverá um momento em que ele vai dizer assim, chegou, hoje é o dia. Porque ele usa como exemplo a Arca de Noé. O texto diz no capítulo 15, se não me engano, que Noé entrou na arca e veio o fim. Ou seja, quando chegar o dia em que ele desejar que aquela é a última geração que virá sobre a terra, chegará o fim. E quem estiver pronto e viveu a vida para subir, para alimentar, como Paulo dizia, eu alimento a esperança da glória todos os dias, né? Porque o verdadeiro crente alimenta a esperança da glória. Ele não alimenta a esperança da terra, ele alimenta a esperança do porvir. Ele sonha com o porvir todos os dias. Ele acorda pensando no porvir. Ele vive a vida secular, ele pega o BRT, ele pega a combinha, ele pega o ônibus, ele vai trabalhar, ele enfrenta a lida, ele vai bater de frente às metas, o patrão, mas sua mente está focada na volta e na glória de Cristo, no reino eterno. Ele vive disso. É isso aí. Isso é muito forte. Meu amigo, o anticristo, as pessoas colocaram o anticristo como uma pessoa, alguns colocam o anticristo como um sistema, alguns colocam o anticristo como uma apostasia. Como que o senhor vê o anticristo dentro da palavra de Deus? Está no capítulo 12 e 13, né, de Apocalipse. Ele fala sobre a besta do mar e a besta da terra. A primeira coisa que a gente fala no livro é situar a ideia, né, por que João estava vendo besta e besta, né? Primeiro que muita gente é besta no entendimento das verdades, né? Besta vem de uma expressão latina, de bestia. Bestia quer dizer coisa grande. Então já começa por aí. Se você pega a origem da palavra e percebe por que ele usou a expressão, você vai entender que ele não está falando de coisa pequena, está falando de coisa grande. Então a própria expressão. Ele usou a expressão bestia, que é de bestia, que é de bestialidade e que é de besteira. A expressão besteira vem de besta. Vou falar uma grande coisa que não tem sentido nenhum. Então tem muita gente falando besteira, ao invés de falar sobre a besta, né? Fazer esse trocadilho. Mas a ideia de besta é, primeiro, ele fala da besta que sobe da terra, que é uma estrutura que tem cunho religioso. Então você vê, se é besta da terra, ele está falando primeiro daquela estrutura da Ásia Menor, que era dominada, né, por Diana, dominada por Apolo, dominada pelos deuses gregos, né, pela mitologia grega, dominada pelo deus da cura, o deus do amor, a ação afrodisíaca, né, a ação de Afrodite, né? Enfim, você tinha um deus para cada coisa e você tinha uma Ásia Menor dominada pela proposta paganista de ser absorvida por esses deuses.
Então, no primeiro momento você vê uma religião encaminhada, né? Uma religião mitológica, uma religião de aplicação, uma religião de vida, porque as pessoas se inteiravam e viviam aquilo. Então, você vê a besta da terra, que é uma grande estrutura religiosa que tem o propósito, uma das maiores finalidades, que é preparar a mente dessas pessoas que estão ao seu redor para apresentá-las para um contexto de besta muito mais dominante, que é a segunda besta, que é a besta que vem do mar, que na verdade João estava fazendo alusão ao Império Romano, que já fazia isso. O Império Romano dominava e tentava dominar os círculos religiosos e também querendo implementar a ideia helenista dentro do próprio império, querendo colocar as suas visões, porque o próprio imperador era um deus e se autodenominava. Isso foi uma coisa que ele trouxe do Egito, uma coisa que ele trouxe da Babilônia, né? Porque tanto os deuses, tanto os faraós quanto os imperadores babilônicos, eles se auto-intitulavam deuses, a começar por Nabucodonosor, que quando se intitulou, quis se achar tão Deus, que quando trouxe o povo de Israel, que ele cantou a vitória dizendo: se eu venci o povo de Israel e se eu subjuguei o próprio Deus de Israel, eu sou um Deus maior do que o Deus de Israel. E foi pastar, foi comer no mato por um tempo, ficou lá igual um animal. Teve um problema mental que ninguém explicou e que nem Freud explica, nem Jung explica, e comeu mato durante muito tempo. Quando ele, na sua autoconsciência, começou a lidar com a proposta de que existia um ser maior do que ele, a memória dele foi voltando e ele voltou para o palácio. Mas aí já mansinho, já tinha comido muito mato, pisado em muita ortiga, aí ele se coloca no lugar dele. Mas essa ideia de projeção de domínio, João estava fazendo para o Império Romano, que de fato tinha ideia de dominar. E como é que o Império Romano dominava? Ele dominava com as suas ações atrozes, com as suas ações de poder, e dominava com a ideia do domínio helênico, trazendo a filosofia, trazendo a religião para perto e dominando os povos, fazendo com que os povos se tornassem submissos do grande poder, que era o poder político. Na verdade, a grande envergadura de domínio no mundo é a ideia de uma grande envergadura política, né? Por que a gente vive nessa difusão e nessa discussão política? E os homens, inclusive, não olham para as coisas como: você não está comendo 1 quilo de carne, você não vai comer 1 quilo de feijão. Cara, mas isso é muito maior do que 1 quilo de feijão e 1 quilo de carne. Isso é uma questão de envergadura, de cunho espiritual, de domínio. Ninguém quer dominar. Satanás não quer dominar apenas a terra. Ele quer dominar o espaço, ele quer dominar as pessoas, ele quer dominar a mente e ele quer dominar todo um contexto para apresentar esse contexto em blasfêmia ao Deus poderoso. É isso que ele quer fazer. É isso que ele quer fazer. Então ele não domina. Então essa ideia, por exemplo, apocalíptica de domínio de uma grande besta política passa pelo domínio da mente do homem. Como é que se domina a mente do homem? Se domina com o poder político apenas por implementar? A gente vê que isso não funciona. Se domina com a ideia de princípios e valores, sejam eles tortos ou não, se domina castrando essas pessoas. A gente castra. E sabe qual é o único ser? É por isso que eu disse que na ideia do milenismo, que a igreja reina na terra por conta desse poder que Jesus reina com ela, porque o único domínio que não está ao alcance de Satanás e que não entra nessa ideia de domínio político de grande besta e de domínio religioso de grande besta é o cristianismo. Ele não aceita isso. Ele não aceita. O verdadeiro cristianismo não aceita ser dominado senão pelo Deus poderoso. Entendeu? E o Deus poderoso não entra no domínio de uma besta política, nem no domínio de uma grande besta religiosa. Então, para te responder, é a ideia de grandes domínios e de grandes poderes políticos, ou seja, dominantes, religiosos, dominantes. O religioso prepara a mente das pessoas para se submeter a uma ideia política dominante. Onde? Essa ideia de comum acordo, fazendo uma conjunção desses dois poderes, apresentará ao dragão um mundo dominado. Aqui. É domínio de mente. Não é domínio de mercado. É domínio de mente. É isso que está acontecendo e vem acontecendo desde aquele dia quando João estava falando. Então, no caso, não vai ter um representante, não vai ter um posto. Armagedon, inclusive, nem existe. Não existe ponto geográfico, não existe visão geográfica, não existe lugar. E aí, boa parte, se você ler Brodmann, por exemplo, que é um cara que eu gosto de ler, Brodmann é um cara assim, com a mente muito voltada para a palavra, muito aberta, né? Brodmann diz assim: Armagedon nada mais é, se você levar que o domínio do Senhor é espírito e ele se revelou, ele diz para a própria mulher por meio de Jesus: os adoradores adoram em espírito
em verdade. Quando ele se revelou a Moisés, ele disse, pode ficar aí, o que você vai ver é a sarça arder. Eu sou espírito, ninguém nunca vai me ver. Ou seja, você só vai vê-lo na glória, como Paulo diz, como ele é, como eu sou, eu o verei, face a face. Lá, aqui não, aqui ele é espírito. Todas as manifestações do Senhor são espirituais. Todas as ações de Satanás, como Paulo diz, nós não lutamos contra os homens, lutamos contra as hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celeste. Então você está lidando com coisas espirituais. Então essa projeção é espiritual. E essa batalha, ela já vem acontecendo. Ela é todos os dias, camarada. Todos os dias quando você propaga a palavra, todos os dias quando você alcança alguém para ver a mente dele mudar e a mente dele ser cativa de Cristo, você está livrando dessa batalha enorme que está acontecendo todos os dias no Armagedon, nesse campo espiritual, onde alguém quer levar a maioria para o inferno, a porta larga, e alguém quer tirar dessa ida para o inferno por meio de Jesus Cristo, para tirá-los dessa batalha. Usamos as armas que Paulo escreve em Efésios capítulo 6. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra potestades espirituais da maldade que habitam nos lugares celestes. E ele diz, tome todos os dias a armadura de Deus, para que podeis suportar os dardos inflamados do maligno. Veja, é uma batalha, é luta. Aí eu uso capacete da salvação, os pés calçados com o evangelho, o escudo da fé, a espada da justiça e a couraça da justiça, para que eu possa resistir aos dias maus. E ele me diz assim, e havendo feito tudo, permaneça firme. Isso é batalha. A batalha do Armagedon, ela é espiritual. Ela não é batalha de campo, ela não é batalha de exércitos, ela não é nada disso. Formou. Nada, aquilo é conto para quem não domina a verdade, aquilo é conto para quem inventa. E as pessoas pegam no púlpito, aguardam e vão vender. Cara, é muito mais fácil eu vender aquilo, olha só. Eu estou indo na contramão de uma verdade, tu está me ouvindo aqui, as pessoas que vão acessar esse podcast, eles vão acessar uma verdade que eu estou indo na contramão. Ora, se eu estou indo na contramão, o que é mais fácil para muita gente? É ir onde vai a multidão. Verdade. Mas lembre-se, ir onde vai a multidão pode não traduzir a vontade do mestre, porque uma multidão arrastou Jesus e esteve com Jesus. Mas o enredo da cruz foi bem diferente dos dias de Jesus. Na cruz, 6 terminaram perto dela. A multidão toda terminou contra Jesus. Cuidado com a multidão. Eu preguei um dia sobre isso. Cuidado com a saga, porque a saga de Jesus, ele sempre disse, esse povo me segue pelos milagres que eu faço, pela comida que perece. Mas um momento crucial, que foi o da cruz, tinham 6 pessoas lá. A mãe de Jesus, Joana, Maria Madalena, João, o discípulo que escreve, tem essa revelação e só ele poderia, porque só ele foi até a cruz. Só ele foi. De todos eles. Ninguém mais foi. O único que permaneceu. O único que chegou na cruz. Chegou na cruz. É isso aí. Muito, muito, muito forte. As pessoas colocam o Macron, colocam o Trump, colocam o Lula. Tudo humano. Isso tudo é humano. Tudo é humano. Cara. Tudo humano, na verdade, tudo humano. É um sistema. Tudo humano, e eu não sei. Espiritual. Também, é aquilo que eu te disse. As pessoas não se preocupam em pregar o evangelho e se colocar como João se colocou, né? João Batista. Importa que ele cresça. E que eu... Mas tem muita gente indo para o púlpito, eu estou dizendo isso aqui de cadeira, eu quero que fique registrado. Tem muita gente indo para o púlpito não para promover Jesus, não para ser João Batista, mas para querer ser o próprio Cristo. Olha, mais uma vez o Cristo aparecendo nos púlpitos. Gente querendo se promover, querendo fama, gente querendo ser bonita, aparecer na tela, gente querendo não dizer, importa que ele cresça e que eu diminua. Gente querendo dizer, importa que eu cresça e que ele diminua. Invertendo os valores. Invertendo os valores. E fazendo isso sutilmente, e multidões aplaudindo e dando glória a Deus quando não é a Deus. Essa é a verdade. Verdade. O pastor, para a gente concluir, uma pergunta muito importante, que isso aqui é uma dúvida que muita gente tem sobre céu, sobre inferno, como que vai funcionar, as pessoas vão dormir, os que morreram, eles dormem, vão despertar do sono, já estão com Deus. Como que vai funcionar isso? Os 144 mil que eu vi aqui no livro, eu já falei, não, preciso ler esse livro. Quando eu vi lá dos 144 mil, eu falei, não, preciso perguntar isso. Eu acabei até esquecendo de perguntar. Como se eu ver essa questão toda aqui? Vamos lá. Em poucas linhas, né, para a gente... céu, isso é uma ideia também dos povos antigos, né? A ideia de céu, para eles, é a ideia de soberania, de domínio. Então, para eles, estar acima é ter o domínio debaixo. Então, quem é superior está em cima, quem é inferior está embaixo. Então, no primeiro momento, a ideia de céu é de domínio, de poder. Então, imagina-se como nós
fomos alimentando a ideia, a gente conhece à luz da palavra, essa visão de um Deus poderoso, de um Deus dominante, de um Deus Senhor de todas as coisas, a primeira coisa que os homens alimentavam então era: o Senhor está em cima, o seu domínio é em cima. Então, é o que você lê na Bíblia, pelo costume. E a ideia de inferno? Se existe alguém subjugado, se existe alguém condenado, se existe alguém inferior, ele está embaixo. Então eles entendem que num lugar remoto da terra, ou num lugar remoto do desconhecido, mas bem baixo, bem profundo, está um lugar aterrorizante que eles chamam de inferno, né? Que eles chamam de Hades, por exemplo, na linguagem mais antiga, né? Mais tradicional. Eles chamam de Hades. Então, céu em cima, inferno embaixo. A ideia de dormir, essa ideia é a ideia dos povos antigos, particularmente tomada pelos judeus. Se você for ler Lucas, por exemplo, capítulo 16, se não me falha a memória, ele conta a história de um suposto rico e de Lázaro. E aí você vê, por exemplo, o contrassenso, né? Porque Jesus vai de encontro a tudo aquilo que eles criam. A ideia de um rico que ia para o céu, por quê? Porque Jesus combateu a ideia dos fariseus que começaram a selecionar a ida para o céu. E aí eu vou falar de 144 mil, por isso que eu preciso falar disso. E aí eu acho que a coisa vai ficar dentro desse pacote. A ideia da ida para o céu, os fariseus começaram a pregoar que os praticantes da lei, os religiosos iriam para o céu, então eles garantiram a ida para o céu, e os ricos iriam para o céu. Por quê? Porque eles entendiam, isso é uma ideia judaica, isso é uma ideia da tradição que é a egressa dos babilônicos, dos egípcios, a ideia de que quem prospera está bem com Deus e quem não prospera está mal com Deus. E aí a teoria da prosperidade trouxe essa ideia, né, para confundir, e vive difundindo a ideia. Né? A ideia de prosperar é estar bem com Deus, nunca. Nunca a ideia de prosperar é estar bem com Deus, nunca. A ideia da prosperidade, da relação com Deus, da vida abundante, ela se trata de uma expressão interior, de vida, como disse, eu lembro que eu falei de Mateus capítulo 11, descanso para a alma. E aí os judeus entendiam da seguinte forma, em três planos. A ideia de que religiosos e ricos iriam para o céu, e os anciãos, religiosos, aqueles que estavam na decisão, que eram cabeça, eles iriam para o céu. Então os anciãos vão para o céu, os fariseus religiosos saduceus vão para o céu, e os ricos vão para o céu. E o céu para os judeus era o seio de Abraão. E os pobres judeus, porque ainda tinha os pobres judeus. Se os ricos vão para o céu, os religiosos vão para o céu, os sábios vão para o céu, né? Os que estudavam a lei vão para o céu. E os pobres vão para onde? Não, os pobres vão para um lugar que a gente reservou. Sheol, descanso dos mortos. Então eles pegam os judeus pobres e jogam no Sheol. E os ímpios e os pagãos vão para onde? Os pagãos vão para o Hades, vão para a tormenta, vão para as profundezas, para o lugar desconhecido. Maravilha. Aí Jesus pega aquilo tudo e diz assim, então eu vou contar uma história para vocês. Havia um rico, que ele não dá o nome, isso já é uma afronta, porque se é rico tem que ter, e se é rico tem que estar dentro da cidade, morando na cidade, correto? E se é rico é aclamado, e se é rico tem céu garantido. Ora, como é que ele cita um rico e não dá o nome do rico? Isso é uma afronta. Segundo, ele diz, tem um pobre que come à porta do rico as migalhas que caem do rico. Primeira coisa, se é um pobre, o que é que o pobre está mendigando na porta do rico? Segundo, ele diz assim, esse pobre era cheio de chagas. Opa, ele é muito doente, não podia estar dentro da cidade e na porta do rico. Não podia, a lei não permitia. Ele tinha que estar fora da cidade pedindo esmola, ou na cidade, refúgio até se curar das suas enfermidades. Mas aí ele diz uma terceira coisa que é a maior afronta. Além de dar nome para o pobre, ele diz que o pobre está acompanhado de um cão, lambendo as suas feridas. Qual é a ideia do cão ali? Cão era um animal imundo, reprovado. O cão vivia fora da cidade, andando com os mendigos, andando com os doentes. E o cão era amigo dos doentes, lá fora da cidade. Judeu não aceita convívio com cão, porque cão é animal imundo para eles. Ora, o cão está dentro da cidade, com um mendigo que tem nome, doente, que deveria estar fora da cidade, numa cidade de refúgio, e acompanhando e lambendo as feridas do mendigo. Aquilo já deixou os caras doentes. Aí ele diz assim, morreu o pobre, morreu Lázaro, que ele não chama de pobre, ele diz, morreu
Lázaro. E Lázaro, na expressão, a origem da palavra, é sofredor, morreu Lázaro. Aí o texto diz, morreu Lázaro, foi para o seio de Abraão. Aí os caras que estavam ali, porque ele estava falando dos fariseus e saduceus, devem ter dito assim, o que está acontecendo? O que houve? Quem é esse maluco que está dizendo que um pobre vai para o céu? Vai para o seio de Abraão. Morreu Lázaro, foi para o seio de Abraão. Aí os caras ficam na expectativa, falou, se ele mandou o pobre, vamos ver se pelo menos ele manda o rico para lá, porque a ideia nossa é que rico vai para o céu. Aí ele diz, morreu o rico, que não tem nome, foi para o Hades. Foi para o Hades, mas ele não era judeu? Para onde ele no mínimo deveria ter ido? Sheol. Olha, não existe Sheol, não existe Sheol, Jesus tira Sheol, o Sheol deixa, pode ler o texto. O Sheol deixa de existir. E aí Jesus estabelece 2 parâmetros. Seio de Abraão e que só iam gentios, ímpios, pagãos, que não fossem judeus, pobre ou rico. Porque o rico ia para o Sheol, para o seio de Abraão, e o pobre ia para onde? Para o Sheol. Mas agora Sheol não existe. Aí ele pega o rico e joga no Hades. O rico judeu vai para o Hades. Não, Hades era para o gentio, Hades era para o pagão. Não, mas agora só existe 2 lugares, seio de Abraão e Hades. E ele ainda diz mais na parábola, quem está no seio de Abraão não passa para lá, e quem está no Hades não passa para cá. Estágio intermediário também vai para o espaço. Purgatório cai. Que isso, cara? Purgatório foi estabelecido depois numa teoria das igrejas, da história da igreja, numa avaliação das escolas, né? E aí cria a suposta ideia, só que o próprio Jesus já tinha quebrado essa ideia para os judeus. Ele tira o Sheol, lugar de descanso de almas, e ele diz que o homem vai para o paraíso, porque o próprio Jesus que diz isso, consuma isso, na linguagem falando para quem? Para o ladrão da cruz. Hoje mesmo, estarás comigo no meu paraíso. Ou no seio de Abraão. O cara era ladrão. O cara era ladrão. Ele não podia ter ido para lá, mas ele vai para lá. Quando você analisa nessa percepção teológica a visão antropológica do relacionamento de Jesus, cara, é fantástica. É fantástica. Ele pega o ladrão e diz, você vai comigo hoje, você entra comigo hoje no céu. Quando eu entrar, você entra. Quando eu entrar, você entra. Então, ficou clara a ideia de céu e de inferno. Céu, seio de Abraão, Uranós, no grego, a vida eterna, Canaã, Sião de Deus, Nova Jerusalém. Aliás, a Nova Jerusalém que desce do céu na visão apocalíptica do capítulo 21, essa ideia da implementação de um reino eterno, de um estabelecimento fora desse convívio terreno, mas num lugar onde Deus habita, e o próprio texto diz, e ele estará assentado no trono. Quem se assenta no trono é Deus, quem se assenta do lado direito do trono é Jesus Cristo, numa linguagem. É isso que acontece. Então você tem a ideia de céu, você tem a ideia de inferno. Então qual é a ideia dualística da vida humana? Ou céu ou inferno. E o próprio Jesus diz isso em João, no capítulo 1. Ele diz, veio para o que eram os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu o direito de serem feitos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Habita com Cristo no céu. Se não habita com Cristo no céu, vai para o mesmo lugar que o rico foi, para o Hades, para o inferno, para um lugar remoto, para um lugar de tortura e sofrimento, que João vai transcrever falando como se fossem elementos vulcânicos, porque João tinha acabado de ver a explosão do Vesúvio, que inundou Pompeia, acabou com a população de Pompeia. E aí João fala de um inferno, que aí é uma linguagem, né? Eu digo isso no livro, que as pessoas dizem, o inferno tem fogo. Eu não sei o que tem no inferno. João só quis traduzir o inferno que ele conhecia, que era a linguagem que ele tinha do céu e ele precisava traduzir na terra. Então ele fala de uma ação vulcânica com enxofre. Esses são elementos vulcânicos, porque João tinha acabado de ver o Vesúvio. A carta apocalíptica, que não é livro, foi escrita nos idos de 90. João tinha visto o Vesúvio explodir lá e jogar suas larvas para o alto e lamber tudo que estava à sua volta nos idos de 70. Ora, então ele sabia o que era cheiro de vulcão, porque ele estava andando por ali, ele sabia o que era fumaça, ele sabia o que era pedras, porque ele fala de pedras, porque as pedras voavam, seixos enormes, ele sabia o que era feder enxofre, porque ele começa a definir. Então ele imagina, aquilo é o próprio inferno. Então ele traduz o inferno como submundo, como lugar escuso, mas um lugar que fede a fogo e enxofre, um lugar que tem larvas, um lugar que tem coisa quente, um lugar de alta temperatura. Então João tem essa imagem. Assim como ele define, por exemplo, o céu como alguém que vai andar em ruas. Por quê?
Porque o que ele conhecia de minério e de coisa mais preciosa era o ouro. Mas a gente vai pisar em rua de ouro? Claro que não, pô. A gente vai pisar em coisas mais valiosas e preciosas, que só o céu pode definir, onde Deus habita. Agora, ele não tinha como definir isso na terra, tinha? Como é que ele ia fazer? E o próprio Jesus, Jesus falando para os discípulos, cara. Os discípulos chegaram e disseram, mestre, por que tu nos falas em parábola? Ele disse, eu falo em parábola porque vocês conhecem a linguagem, mesmo assim vocês não entendem o que eu falo. Se eu falar das coisas do céu, vocês não vão entender nada. Então, imagina, João transcrevendo a visão que estava tendo e usando linguagem do céu. Quem é que ia entender? Se o Apocalipse já é confundido pelas linguagens que são terrenas, imagina se elas fossem celestiais. Já tem gente inventando tudo que é história e fazendo essa coisa hollywoodiana de púlpito. Tu imagina se fosse numa linguagem celestial. Mas é isso aí. Queria aproveitar, inclusive, te agradecer pela oportunidade. Espero que tenha esclarecido. Se não esclarecer, me convida de novo para o podcast. Com certeza. Eu tô um prazer enorme. Deus abençoe. Demais, entusiasmado pelo poder estar lendo esse livro. Muito importante essa obra. Eu creio que vai mudar a mentalidade de muita gente. Amém. É isso que a gente deseja. Que Deus venha lhe abençoar muito, meu pastor. Obrigado. Muito obrigado. E que suas palavras cheguem diante de muitas pessoas que precisam. Obrigado a todos vocês. O conhecimento liberta, que muitas pessoas possam ser libertas. Amém. Obrigado a vocês, obrigado à equipe também que está aqui apoiando, o pessoal está aqui por trás dos bastidores. Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês. Eu espero que isso ganhe cantos aí, ganhe lugares e alcance lugares distantes. Não para a gente discutir a ideia, mas para a gente trabalhar a ideia da Bíblia como ela realmente é. Essa é a proposta. Vamos marcar mais vezes aí. Será um prazer. Muito obrigado, meu pastor. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado por ficar conosco todo esse tempo, recebendo. Estou aqui impactado de tanto conhecimento. Eu creio que isso vai edificar muito a tua vida, a tua casa, a tua família. Então, até o próximo Faith Podcast. Que Deus te abençoe. A paz.